Muito bem, aqui é o professor Carlos, né? É, Nesse vídeo a gente vai estar discutindo um pouquinho aí sobre equações diferenciais, principalmente as equações diferenciais ordinárias, né? Que trabalham com uma variável e não mais, se forem mais seriam equações diferenciais parciais. É, Mais adiante, vamos estar discutindo um pouquinho sobre equações diferenciais separáveis, que são métodos de resolução, né? E o principal aqui, as equações diferenciais lineares de primeira ordem, né? Esse vídeo é muito mais voltado aí para a turma da engenharia elétrica, né? Vai estar à disposição no canal do YouTube, né? Mas ela servirá como base aí para os meus alunos da engenharia elétrica poderem estar desenvolvendo uma atividade, né? Sobre equações diferenciais. É isso. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar especificamente de uma aplicação em modelagem matemática, né? Então a modelagem matemática trabalha com diversas situações práticas onde se desenvolvem modelos matemáticos, né? Que tentam responder, né? Uma dada situação, né? Do ponto de vista prático. E aí recorre sobre, na maioria das vezes, recorre sobre taxas de variações, né? Ou seja, trabalha com a ideia de derivadas. Ao falar em equação diferencial, a gente está falando de uma equação que envolve derivadas. E na maioria das vezes, em cálculo 1, cálculo 1 principalmente, né, nosso objetivo era encontrar a derivada de uma função. Já em equações diferenciais, nós vamos em busca dessa função, porque muitas vezes a primeira derivada, a segunda derivada ou a derivada de ordem n já são conhecidas e estabelecem entre essas equações uma entre essas derivadas uma equação. Bom, vamos partir então aqui de um modelo matemático muito conhecido, que é o modelo de crescimento populacional, né? Então, um modelo para crescimento de uma população baseia-se na premissa de que uma população cresce a uma taxa proporcional. Opa, então, taxa proporcional ao tamanho da população. Por exemplo, uma população de bactérias ou animais em condições ideais, né? Meio ambiente ilimitado, nutrição adequada, ausência de predadores, né? Imunidade a doenças, né? É, de modo geral, o modelo de crescimento populacional ele tem como base, né, então, uma taxa proporcional. Né? Daqui a pouco vamos chamar essa taxa proporcional aí de K. Né? Bom, existe uma teoria muito conhecida que é a teoria malthusiana. Né? Essa teoria ela trabalha com a questão demográfica, né, formulada pelo economista inglês Thomas Robert Malthus por volta aí do século XVIII e XIX, que foi publicado em 1798 no livro Ensaio sobre o Princípio da População. Segundo Malthus, a população mundial cresceria e, em função desse crescimento, teríamos uma progressão geométrica, ou seja, seria um crescimento em progressão geométrica. E a produção de alimentos cresceria num ritmo lento comparado a uma progressão aritmética. Então, historicamente, né, principalmente nesse período aqui, né, se faz uma discussão sobre o crescimento populacional em detrimento com o crescimento da produção de alimentos. Né? Inclusive, foi nesse período, principalmente nesse período, né, era algo bastante complicado. Né? Então, essa teoria malthusiana, e até hoje, né, a gente pode dizer que, do ponto de vista prático, a gente, vou usar o exemplo do Brasil, né? O Brasil tem um agronegócio, né, que de certa forma alimenta toda uma nação mundial, né? Entretanto, no país do agronegócio, a gente tem milhares de pessoas passando fome, né? Então, complicado. Que faz parte das políticas públicas, né? Bom, uh,
Considerando então essa temática, o que, que a gente tem em jogo, né, nesse modelo de crescimento populacional? A gente tem a variável tempo, né, que é uma variável independente, P representando o número de indivíduos de uma certa população, né, a variável dependente em relação ao tempo, né, a taxa de crescimento da população é o que a gente conhece como taxa de variação, né, mais conhecido como derivada. Então, a derivada em relação à população, a derivada da população em relação ao tempo, é uma taxa de variação. Nesse caso, uma taxa de crescimento, né? Essa taxa de crescimento, ela corresponde a uma taxa de proporcionalidade em relação à população, onde K é uma constante de proporcionalidade. Entre outras palavras, né? Então, a taxa de variação, a taxa de crescimento de uma população é, na verdade, uma, uma proporção desta população analisada, né? Ou seja, a gente tem um certo número que está multiplicando uma população e este resultado, em termos numéricos, representa a taxa de crescimento ou a taxa de variação, né, da população em relação ao tempo. Ou seja, primeira derivada em relação a uma função, né, representando aí a população, tá? Bom, então aqui está a derivada, né? Isso que está aqui é o que chamamos de equação. Então, essa aqui é uma equação modelo para o crescimento populacional. Nesse caso, né, é importante então ressaltar, né, que a variável tempo, a população em função do tempo aí, né, é maior que zero, a constante de proporcionalidade também é maior que zero e a primeira derivada, obviamente, tem que ser maior que zero porque é uma função crescente, né? Bom, como é que se dá essa solução, né? Então, essa equação diferencial, né, se diz que a derivada da população em função do tempo é um múltiplo constante dela mesma. E aí, né, nessa ideia, por que está dizendo então que a derivada da função é um múltiplo constante dela mesma? Ora, o K é uma constante, P é a população, né? Então, do ponto de vista prático, a gente vai em busca de uma função que tem essa característica. E a função que tem essa característica de derivar e multiplicar, né, por uma constante múltiplo dela mesma é exatamente a função exponencial, né? Então, se a gente pegar aqui uma função exponencial, o que, que acontece com esse expoente aqui? Ó? Então, kt, né, usando a regra da cadeia, né? Então, a gente tem, na verdade, o k que multiplica a própria função, ou seja, um múltiplo constante dela mesma, né? Então, a função exponencial tem essa característica, né? Então, a função exponencial de Euler, né? Bom, então nesse sentido, essa função ela resolve muito bem essa situação. Ou seja, nós temos nesse crescimento populacional um exemplo de função exponencial. Então aqui está um exemplo, já vou levar vocês ali para o GeoGebra, para vocês enxergarem como é que se dá esse crescimento populacional, né? E o importante então dizer o seguinte, né? Se isso é um crescimento populacional, né, é óbvio que essa população não vai crescer infinitamente, né? Então deve existir uma teoria nova, quebrando essa ideia, ou utilizando a ideia de Malthus, né, que permite com que você tenha um certo controle, né? Então, do ponto de vista prático, ao trabalhar com o crescimento populacional dessa forma, é óbvio que existe um limite, né? Mas, para esse modelo, a gente então deve reconhecer que esse modelo de crescimento populacional mais realista que deve refletir o fato de que um dado ambiente tem recursos limitados, né? E aí, nessa situação, né, populações começam crescendo exponencialmente, porém o nível se estabiliza quando ela se aproxima da sua capacidade de suporte,
né? Ou diminui quando ela excede essa capacidade de suporte, né? Então daqui surgem novos modelos que vão, né, propiciar um entendimento melhor dessa teoria de Malthus, né? Então aqui a gente tem a nossa equação diferencial, né, que envolve o crescimento populacional, né? Então se o P for pequeno, né, inicialmente a taxa de crescimento é proporcional a P. Ou seja, se a minha taxa de crescimento for negativa, né, e a população for maior do que a constante de proporcionalidade, aí, né, ou seja, o P diminui, né, e diminui se excede K, né? Então, o K seria aí o limite, né? Ou seja, uma expressão que podemos representar nesse instante é dizer que você tem um limitante para esta situação. Então, aqui seria 1 menos P dividido por K, que, que é esse gráfico dessa função aqui, que normalmente é conhecido como função logística, né? Onde eu tenho aqui, né, um certo valor, né, que permite que permite dizer até aonde a curva pode ir, né? Então, isso que está aqui é o que a gente chama de função logística, né? E que, de certa forma, tem sentido, né? Quer dizer, o crescimento populacional tem que ter, de certa forma, um limite, né? Então, essa equação ela é chamada de equação diferencial logística e foi proposta pelo matemático e biólogo holandês Pierre François Verhulst, acho que é isso, né? Na década de 1840, pós-Malthus, né? Como um modelo para o crescimento populacional mundial. Então veja, Malthus traz essa questão, né? E vem novos matemáticos e dão uma melhorada, né, nessa questão, né? E isso, se vocês observarem, né, hoje é muito comum, por exemplo, o pessoal que faz caça, né, trabalha com os caçadores, de modo geral, né, tem todo um controle em relação ao que se pode caçar, em que período que você pode fazer isso, muito em função dessa curva logística, né? Bom, então vou voltar um pouquinho com vocês aqui, mostrar um uma função logística que a gente tem no, no GeoGebra. Então aqui eu estou no site online do GeoGebra, né, em materiais, então eu digitei lá, né, modelo crescimento populacional. E o que surge então para nós? Surge um caso aqui mostrando exatamente essa questão, né? Onde eu tenho aqui uma linha que é a capacidade de suporte. Então essa é a famosa função logística, né? E observe que ela trabalha com uma função exponencial, tá? Onde nesse instante a minha capacidade de suporte pode variar, né? E obviamente que a função exponencial ela permanece abaixo dessa capacidade de suporte, né? E de modo geral, essa curva logística, por exemplo, ela foi muito bem trabalhada. Inclusive, eu trabalhei com essa curva logística nos primeiros instantes ali da Covid, né? Onde nós avaliávamos, né, em função dos casos presentes, né, dos casos confirmados, né, e, e da taxa de mortalidade, né, ou a taxa de letalidade também, né? Então a gente utilizava muito a curva logística que tentava enxergar até onde vai, né? Até onde iria, qual seria a nossa capacidade de suporte, muito em função aí da questão dos hospitais, né? Situação complicada. Também que essa parte pior passamos, né? Mas é isso. Então é uma curva que trabalha bastante com essa linha de raciocínio. E aí o mais interessante é vocês observarem que aqui a gente tem a função, né?
E nas situações anteriores, muitas vezes, então, essa função ela é encontrada a partir de um modelo matemático. Então, por meio de taxas de variações, né, como ali ocorreu da população, a gente chega numa ideia como essa. Então, aqui foi muito mais para que vocês tenham uma noção, né, do que seria essa taxa, ou melhor, o que seria a ideia aí das equações diferenciais, né, voltadas aí na prática, né, para uma modelagem matemática. Beleza? Então, no próximo vídeo entramos de fato nas nossas equações diferenciais. Valeu?